Pessoal, tudo bem? Professor Fernando aqui novamente para mais um vídeo. E agora nós vamos falar sobre potenciação com frações na base. Bom, a gente já sabemos que uma potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, por exemplo, você tem lá 3 à quarta, significa 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. A gente já estudou isso, já cansamos de trabalhar isso daqui. Fiz correção, então quem tiver alguma dúvida pode pegar lá a parte de potências no outro caderno, refazer alguns exercícios e não vai precisar de muita coisa para relembrar. Como é que funciona a fração? Quando a fração é elevada ao índice, é a mesma ideia. Então a gente vai ter o quê? 7 ao quadrado, 7 décimos ao quadrado, 7 décimos vezes 7 décimos. Aí você faz 7 vezes 7, que é 7 ao quadrado, que dá 49. 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado, que dá 100. Então, 7 décimos ao quadrado é 49 centésimos, tá? Eu ia falar 49 centavos, que é comum, mas é 49 centésimos, tá? Então, para elevarmos a fração a uma potência, basta elevarmos o numerador e o numerador a essa potência. Então, se fosse 7 décimos ao cubo, seria 7 ao cubo vezes sobre 10 ao cubo. Se fosse 7 décimos à quarta, seria 7 à quarta dividido por 10 à quarta. Ou seja, 7 décimos à quarta seria 7 à quarta no numerador, 10 à quarta no denominador, tá? Então a gente trabalha do mesmo jeito. O único detalhe é que você vai fazer a potência, você vai aplicar no numerador e também no denominador, ok? Algumas coisinhas aqui rápidas, né, pra gente recordar. As propriedades já estudadas da potenciação com números naturais valem também para essas frações, né? Então está escrito aí. Toda fração elevada ao expoente 1 tem como resultado ela mesma, que é a mesma coisa da potência, né? 10 elevado à primeira é 10, 1000 elevado à primeira é 1000, 1 elevado à primeira é 1, 5 elevado à primeira é 5, entendeu? Então aqui, 10 onzeavos elevado à primeira é 10 onzeavos. E toda fração elevada ao expoente zero tem como resultado o número 1. Então lá a gente tinha 10 elevado a zero é 1, 1000 elevado a zero é 1, 2 elevado a zero é 1, 10 onzeavos elevado a zero é igual a 1. Então as propriedades da potência valem também para as frações, tá? Bom, agora aqui a gente tem exercício 1. Calcule o valor de cada potência. Vocês vão aplicar o que eu acabei de falar, não tem segredo, pessoal. 1/3 ao cubo é 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, ou seja, 1 ao cubo sobre 3 ao cubo. Aí as outras aqui a gente vai aplicar a mesma coisa. A C, que é um número misto, você transforma o número misto primeiro em fração, tá? Faz a transformação do número misto em fração, depois eleva ao quadrado. A mesma coisa você vai fazer com a E, de escola, com a G e com a H, tá? Então vamos fazer tudo isso aí nessas aqui. E é isso aí. Então, mais exercícios, não tem jeito, né? Eu sei que já tem bastante exercício acumulado já, inclusive, a gente vai corrigir. Porém, vamos aproveitar para a gente ter aquela meta nossa de concluir os cadernos no prazo, né? Então, vocês vão fazer a página 57, que é essa aqui. Vão fazer a página 58, que é tranquila. E aí vem um novo assunto, vem um outro assunto agora. Então, vocês vão fazer a 57 e parte da 58. Na página 58 a gente tem o quê? Raiz quadrada com frações. Professor, mas tem raiz quadrada também com frações? Tem raiz também, pessoal. Então nós sabemos que a raiz quadrada é a operação inversa da potenciação de expoente 2. Por exemplo, então a gente tem aqui, ó, a raiz quadrada de 64. Aquela pergunta lá de trás, daqueles vídeos lá antigos. Qual que é a raiz de 64? Qual o número que elevado ao quadrado dá 64? Logo, a gente vai ter o 8. Porque 8 vezes 8 dá 64. Então, aqui a gente, com a mesma ideia, a gente vai aplicar na fração. Qual que é a raiz de 4 nonos? Que fração elevada ao quadrado dá 4 nonos? A gente tira a raiz de cima, a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3, 2 terços. 2 terços ao quadrado vai dar 4 nonos. Basta você aplicar lá
né, a propriedade. Então, para extrairmos a raiz quadrada de uma fração, basta extrairmos a raiz quadrada do numerador e do denominador. Então, você vai extrair a raiz do numerador e a raiz do denominador. Só isso. Então, aqui já gera mais exercício, pessoal. Então, é tranquilo esse assunto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e a gente está avançando bastante, pessoal. Vocês estão num nível bem bacana aqui. Eu sei que já teve alunos que já viu isso, mas isso aqui é um assunto bem sofisticado, bem interessante, né? E se a gente vai dominando aos poucos, ele vai ficando fácil, né? Não pode deixar acumular. Então, se está com dúvida, não esquece, anota a dúvida, entra na aula online, esclarece. Não pode ficar com dúvida aqui, tá, gente? Porque depois a dúvida vai virando uma dúvida que é simples, junta com outra dúvida simples, de repente você tem 2, 3, 4, 5 dúvidas aí você não consegue entender mais o assunto, tá? Mas não tem segredo, pessoal. Aqui é quase que intuitivo, né? Quase que a gente faz as coisas aqui bem na intuição mesmo. Então aqui, ó, extrair a raiz quadrada de cada item. Então vocês vão fazer o exercício 1, ou melhor, todos, né? Aqui é a página 59, tá? Aí pode fazer também as expressões. Eu vou fazer o seguinte, as expressões a gente já explica agora também. Por quê? Porque é simples. Já fica tudo nessa aula aqui, né? Expressões numéricas e problemas envolvendo frações, né? Você já viu que em uma expressão numérica devemos obedecer a seguinte ordem para efetuar as operações. Então, primeiro, o que você faz numa expressão numérica? Você faz a potenciação e a radiciação. Segundo, multiplicação e divisão. E por fim, adição e subtração. Devemos efetuar primeiro as operações que estão entre parênteses, depois dentro dos colchetes e por último entre as chaves. Aqui eu já dei a ordem de tudo. E aí, gente, agora o que acontece? As expressões continuam tranquilas. Só vai entrar agora fração no meio. Então, por exemplo, aqui eu tenho um parênteses, eu vou resolver essa soma, eu tenho que tirar o mínimo. Então eu faço a soma das frações que estão dentro do parênteses. Resolvi o parênteses, tiro do parênteses, eu continuo a minha conta fazendo 5 menos o resultado que der aqui. Então vai mudar o quê? Não vai mudar nada. O conceito é o mesmo, porém a gente só vai acrescentar essa coisa de frações, né, dentro aí, tanto na potência quanto na soma, quanto na raiz. Então, pessoal, aqui eu acredito que está super tranquilo. O Pro vai fazer a correção desses exercícios, mas é interessante vocês tentarem resolver, porque vocês vão ver que não é complicado. É tranquilo, gente. Dá para fazer de boa. Pode confiar no que o Pro está falando, vai sem medo, tá? Aqui é o máximo que a gente tem aqui, ó, exercício que assusta aqui. Ah, o exercício G, Pro, eu tô assustado, é muito número, tá? É muito grande. Mas você vai ver aqui, ó, o que você tem que fazer primeiro? O parênteses. Então, a primeira operação que você vai fazer aqui é 12/28 dividido por 6/4. Ah, Pro, mas como é que é a divisão de fração? Como é que funciona a divisão? Foi a aula anterior. Copia a primeira vezes o inverso da segunda. Você resolve aqui, resolveu, tirou o parênteses, caiu dentro do colchetes. Faz a soma e assim por diante, tá? Então, pode tentar, pessoal, aqui fica mais tarefa. Eu sei que tem bastante coisa, mas é aquele tal negócio que a gente já conversou na aula online. Quem participou da aula sabe que a gente está num processo, né, importante, que vai depender bastante da força de vontade e do empenho de vocês. A gente vai ter bastante exercícios agora para ficar tranquilo depois. Então, vocês vão fazer aqui a página 61... né? Depois vamos fazer a página 62 também, que tá aí, ó, alguns exercícios de aplicações, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Também a 63, então já fica aqui praticamente até a página 63, tá? Então os exercícios são lá os exercícios da página 57, né? A gente estava lá na 57, ó. Vocês vão agora vai ter toda essa tarefa aí, gente. Vai ter tempo para fazer, o Pro vai dar tempo, né? Vocês pode fazer tranquilos, mas fazendo um pouquinho por dia, fazendo aí 4, 5 páginas por dia, você tem da 57 a 63. Então, o quê? 6 páginas, não é muita coisa, né? Em 2 dias dá para fazer tranquilo, tá bom? Agradeço a atenção mais uma vez por vocês aguentar aqui o Pro, né? Nessas aulas aqui. Bons estudos. Tenha bastante dedicação, faça o melhor de vocês, tá? Mostra aqui o empenho, né, para ter um resultado legal. E não esqueçam de anotar as dúvidas, não precisa se desesperar. Tá com dúvida? Perguntou ali pro irmão, o irmão não sabe, perguntou pro pai ou pra mãe.
o pai e a mãe não lembra, não tem problema, o Pro está na aula online para esclarecer as suas dúvidas, tá? Então, o que surgir aqui, a gente esclarece na aula online, tudo bem? Bom, pessoal, até mais, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, tá bom?